Agora sim vou falar de política, tá? Um dado muito importante. Nas eleições desse ano, os partidos terão que destinar 30% de recursos para a campanha de mulheres, de candidatas, né? Comigo aqui no estúdio para comentar esse e outros assuntos, a cientista política Thaís Cardoso. Muito boa noite, muito obrigado pela atenção aqui com a gente, tudo bem? Tudo ótimo, prazer é todo meu. Prazer é todo nosso. Bom, a gente tem essa decisão que veio junto com uma anistia aos partidos que não conseguiram cumprir essa que já era uma previsão nas últimas eleições, né? Com certeza, no último mês a gente teve essa anistia. Em 2018, diversos partidos, né, 22 partidos não conseguiram cumprir, né, e não investiram nisso também, eles foram anistiados, o que, querendo ou não, acaba desincentivando, né, que a gente tenha mais mulheres enquanto candidatas e, enfim, futuras eleitas também nesse processo. Agora a gente tem toda uma preocupação dos partidos em busca de possíveis candidatas, principalmente, evidentemente, aquelas que têm uma inserção social maior, que têm mais representatividade. É uma busca natural, já que tem essa obrigação, né? Não, com certeza, né? E a gente quer também se ver representada em diversos espaços daí nesses meios. Então, se a gente não falar por nós, quem vai falar, né? Se a gente não tem mulheres para ajudar a construir políticas públicas para mulheres, né? Como é que a gente vai pensar nessas questões voltadas para a gente? É verdade, a gente viu vários temas aí que tomaram, inclusive, o noticiário nacional, a gente viu distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda. Tudo isso são demandas que o público feminino também tem que reivindicar, né? Não adianta só deixar na mão dos homens. Com certeza, na própria pandemia, né? A gente percebeu que a gente teve um desempenho muito maior e muito melhor, né? Nos locais, nas localidades, até em países mesmo, a exemplo da Nova Zelândia, que eram dirigidos e comandados por mulheres, né? 70% das mulheres que estavam, dos profissionais que estavam na linha de frente da pandemia eram mulheres. Então, isso também demonstra muito, né, esse cuidado e a capacidade que a gente tem de ajudar esse processo de construção democrática e política. Pois é, e não basta só ter a mulher no cargo, ela tem que defender também bandeiras que tenham relação com isso. Também não adianta colocar alguém que vai defender uma bandeira diferente. Mas vamos comparar aqui as duas últimas eleições aqui no Distrito Federal, no número de deputadas distritais. Olha só, para o mandato 2015-2018, Celina Leão eleita, Liliane Roriz, Sandra Farage, Thelma Rufino, Luzia de Paula. Esse foi o quadro, 5 eleitas entre os deputados distritais. A gente vai para a outra eleição, a eleição seguinte, que foi a última agora. Nesse momento, 3 no mandato. Arlete Sampaio, Jaqueline Silva e Júlia Luci. Bom, uma redução nesse número de quadros femininos no Legislativo do Distrito Federal, mas a gente tem uma possibilidade aí de ampliar a participação das mulheres, porque a gente tem potencialmente 3 candidatas ao Buriti. Eu não lembro disso ter acontecido. Eu também, pelo que eu pesquisei, não aconteceu assim, então é um fato novo também. Então a gente já percebe o empenho dessas mulheres, né, se candidatarem e buscarem esse posto também. A gente nunca teve uma governadora, né, no Distrito Federal em todo esse tempo, então seria um feito, né, a gente conseguir ter uma representação feminina, independente das pautas, né, a gente se vê ali presente e conseguir ir a pouco conquistando o nosso espaço. Falando em eleição, a gente tem aí, por exemplo, no caso, eu falei de 3 possíveis candidatos, a gente está falando da Leila, confirmou uma pré-candidatura ontem pelo PDT, que é a Cabagno do PSOL, e a Rosilene Correia, que disputa internamente uma vaga como candidata, pré-candidata do PT. Bom, a gente tem essa configuração, mas no Legislativo a gente perdeu representação feminina. Isso é preocupante ou você acha que pode reverter numa próxima eleição? Não, é preocupante, né? Querendo ou não, embora a gente corra atrás do prejuízo, embora a gente tente adentrar os espaços, né? A gente tem que perceber por que nós mulheres não estamos conseguindo adentrar esses espaços, né? A gente não tem, às vezes, o mesmo capital político, né? O mesmo capital financeiro também de conseguir adentrar nesses espaços. Tempo também, né? Mulheres, nós lidamos com duplas jornadas de trabalho, né? Então, querendo ou não, isso é preocupante. Mas, em contrapartida, super positivo quando a gente consegue perceber que outras mulheres estão chegando lá, né? Querendo ou não, isso impulsiona a gente a buscar também, se informar também. A gente tem diversos projetos também, a exemplo do Mulheres Negras Decidem, do Elas no Poder, que tentam auxiliar, né, essas mulheres que são candidatas, né? Então, desde formação até encontros, até ajudar nessa parte de networking também, né? Então, a gente percebe que juntas nós somos mais fortes e vamos além também. E, enfim, se tudo der certo, a gente consegue ter um quadro muito mais representativo, né? Se a gente olha, por exemplo, hoje a Câmara Federal, a gente tem apenas uma mulher indígena, né? Sim, então, exatamente. Querendo ou não, isso é preocupante, né? A gente tem que perceber quais são as mulheres que estão chegando lá, porque às vezes não adianta a gente ter o mesmo grupo de mulheres que defendam as mesmas pautas, né? O legal da política é a gente pensar diferente e de uma modo muito mais plural.
E tem que ser plural, não tem jeito. Tá certo. Muito obrigado pela conversa aqui. A gente sempre falando de política, um pouquinho que seja, mas a gente consegue falar um pouco. Obrigado, até a próxima. Boa noite. Eu que agradeço. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.